Pistis Sophia. 10ª parte. Depois de o Salvador expressar isto, disse aos seus discípulos: Entendeis a forma como discorro convosco? E Maria respondeu de novo e disse: Sim, meu Senhor. Já compreendi todas as palavras que proferiste. Assim, pois, meu Senhor, em relação à palavra que pronunciaste, todos os mistérios dos 3 espaços perdoam os pecados e as iniquidades da alma. Davi, o profeta, profetizou anteriormente a este respeito dizendo: Bem-aventurados aqueles cujos pecados e iniquidades são perdoados. E a palavra que tu pronunciaste, o mistério do primeiro mistério e o mistério do inefável perdoam aquele que recebeu esses mistérios e não só os pecados cometidos desde o princípio, mas também não lhe atribuem nenhum a partir desse momento e até a eternidade. Relativamente a esta palavra, Davi profetizou anteriormente, dizendo: Bem-aventurados são aqueles a quem Deus não atribui pecados, quer dizer, não serão atribuídos pecados, a partir desse momento, aqueles que receberem os mistérios do primeiro mistério e os mistérios do inefável. E o Salvador disse: Bem o disseste, Maria, luz espiritual e pura. Esta é a solução da palavra. E Maria de novo continuou, dizendo: Meu Senhor, se um homem recebeu mistérios dos mistérios do primeiro mistério, e novamente peca e profana os mistérios e logo a seguir se arrepende e implora, em qualquer mistério, o seu mistério, será perdoado ou não? O Salvador respondeu, dizendo a Maria: Amém, amém vos digo, o que receba os mistérios do primeiro mistério, os profana 12 vezes e 12 vezes se arrepende implorando pelo mistério do primeiro mistério será perdoado. Porém, se depois das 12 vezes, novamente os profana e volta a profaná-los, nunca será perdoado, mas retornará por si mesmo a qualquer mistério do seu mistério. Este, homem, não tem arrependimento, a menos que haja recebido os mistérios do inefável, que tem sempre misericórdia e perdoa sempre. De novo continuou Maria, dizendo: Meu Senhor, se aqueles que receberam os mistérios do primeiro mistério, os profanam e deixam o corpo antes de se arrependerem, poderão herdar o reino ou não? Porque, realmente receberam o dom do primeiro mistério. O Salvador respondeu, dizendo a Maria: Amém, amém vos digo, o que tenha recebido mistérios no primeiro mistério, tendo-os profanado primeira, segunda e terceira vez, se desencarna antes de se arrepender, o seu juízo é mais penoso que todos os juízos, porque a sua morada estará no meio das mandíbulas do dragão das trevas exteriores, e no fim de tudo, será congelado nos castigos e perecerá para sempre porque ele recebeu o dom do primeiro mistério e nele não permaneceu. E Maria respondeu, dizendo: Meu Senhor, os que receberam os mistérios do mistério do inefável e se desviaram, pecaram ou não tiveram fé, e em seguida, ainda vivos, mudam e se arrependem, por quantas vezes serão perdoados? O Salvador respondeu, dizendo a Maria: Amém, amém vos digo, todo aquele que haja recebido os mistérios do inefável, será perdoado não só uma vez, quando peque e se arrependa, mas todas as vezes que o faça. E se ainda vivo, volta a violar os mistérios e se arrepende com sinceridade e implora por qualquer dos seus mistérios, também será perdoado, porque ele recebeu o dom dos mistérios do inefável e esses mistérios são misericordiosos e concedem sempre o perdão. Maria respondeu novamente, dizendo a Jesus: Meu Senhor, os que receberam os mistérios do inefável e de novo se desviaram, pecando, não tendo fé e desencarnaram antes de se arrependerem, que lhes sucederá? E o Salvador respondeu, dizendo a Maria: Amém, amém vos digo, todos aqueles que tenham recebido os mistérios do inefável, verdadeiramente benditas são as almas que receberam estes mistérios, se desviam e os profanam e desencarnam antes de se arrependerem, o seu juízo é mais penoso do que todos os juízos e sumamente violento, mesmo que sejam novas estas almas e estejam pela primeira vez no mundo. Elas não regressarão às mudanças de corpo a partir desse momento e não poderão fazer nada. Serão arrojadas às trevas exteriores a fim de perecerem, sem terem existência para sempre. Ao dizer isto aos seus discípulos, o Salvador disse-lhes novamente: Entendeis a forma como discorro convosco? Maria respondeu-lhe, dizendo: Compreendi as palavras que proferiste. Assim, pois, meu Senhor, esta é a palavra que proferiste. Bem-aventurados são, verdadeiramente,
aqueles que receberam os mistérios do inefável. Contudo, se desviam, se os profanam, se perdem a sua fé e desencarnam sem arrependimento, não têm acesso, a partir desse momento, às mudanças de corpo, nem a qualquer outra coisa. São arrojados às trevas exteriores para perecerem nessa região e não terem existência para sempre. Relativamente a isto, tu falaste na outra ocasião, dizendo: o sal é bom, porém, se torna estéril, como salgará? Não é adequado para o paladar nem para a terra, apenas para ser deitado fora. Quer dizer, bem-aventurados são aqueles que recebam os mistérios do inefável. Contudo, uma vez que os profanem, não são dignos de regressar sucessivamente ao corpo. A partir desse momento, qualquer que seja o motivo, serão arrojados às trevas exteriores para perecerem nessa região. E quando disse isto, o Salvador assentiu, dizendo: bem o disseste, luz pura e espiritual Maria. Essa é a solução da palavra. E Maria continuou, dizendo: meu Senhor, todo aquele que tenha recebido os mistérios do primeiro mistério e os mistérios do inefável, que não os tenha profanado e cuja fé neles seja sincera e sem dissimulação, mas que, devido à coação do destino, tenha pecado novamente e se tenha voltado a arrepender, implorando por qualquer dos mistérios, quantas vezes será perdoado? E o Salvador respondeu dizendo a Maria, no meio dos seus discípulos: amém, amém vos digo, todos os que recebam os mistérios do inefável e ainda os mistérios do primeiro mistério e pecam, todas as vezes por causa da coação do destino, se ainda vivos se arrependem novamente e permanecem em qualquer dos seus mistérios, serão sempre perdoados, porque esses mistérios são misericordiosos e outorgam sempre o perdão. Por esta razão, eu vos disse anteriormente, esses mistérios não só perdoam os pecados que se cometeram desde o princípio, como não os atribuem, a partir desse momento. Isto vos afirmei. Receberão arrependimento em qualquer momento e ser-lhes-ão também perdoados os pecados que novamente cometam. Se, por outro lado, aqueles que recebam mistérios do mistério do inefável e dos mistérios do primeiro mistério, voltarem a pecar e desencarnarem sem arrependimento, estarão na situação daqueles que não se arrependeram e os profanaram. A sua morada estará no meio das fauces do dragão das trevas e perecerão sem ter existência para sempre. Por esta razão vos afirmei. Todo aquele que receba os mistérios, se conhece a hora da sua desencarnação, poderá cuidar de si próprio para não pecar e assim herdar o reino da luz, para sempre. Depois de o Salvador dizer isto aos seus discípulos, continuou, dizendo-lhes: compreendeis a forma como discorro convosco? E Maria respondeu dizendo: sim, meu Senhor, tenho seguido com precisão as palavras que tens pronunciado. A este respeito disseste nos tempos atrás: se o dono da casa soubesse a hora da noite a que chega ladrão, manter-se-ia desperto e não permitiria a sua entrada. Logo que Maria expressou isto, o Salvador disse-lhe: bem o disseste, espiritual Maria. Essa é a palavra. O Salvador continuou, dizendo aos seus discípulos: assim, pois, proclamai isto ante todos os homens que hajam recebido mistérios na luz, dizendo-lhes: cuidai-vos de vós mesmos e não pequeis mais. Se acumulais maldade atrás de maldade desencarnais, sem vos terdes arrependido, converter-vos-eis em estranhos ao reino da luz, para sempre. Quando o Salvador disse isto, Maria respondeu dizendo: meu Senhor, grande é a misericórdia dos mistérios que perdoam sempre os pecados. O Salvador respondeu a Maria, dizendo, no meio dos seus discípulos: se hoje em dia um rei, sendo humano, concede aos homens dádivas à sua vontade e perdoa os assassinos, e aqueles que têm relação sexual com o sexo masculino, assim como outros pecados atrozes merecedores de pena de morte, se ele faz isto, que é um ser humano, quanto mais não fará o inefável e o primeiro mistério, que são os senhores do universo, a autoridade, podendo atuar em todas as coisas como melhor lhes pareça, para perdoar a cada um que tenha recebido mistérios. Ou, por outro lado, se hoje em dia um rei investe um soldado com o poder real e o envia a regiões estrangeiras, e se este soldado assassinar e cometer toda a classe de atrocidades que mereçam a pena de morte, estes crimes não lhes são imputados porque está investido com poderes reais, quanto mais não farão aqueles que conhecem os mistérios das vestes do inefável e do primeiro mistério, que são senhores sobre todos os das alturas e das profundidades.
Tempo depois, Jesus viu uma mulher que chegara a mostrar seu arrependimento. Ele havia o batizado 3 vezes e ela ainda não tinha feito o que faz ser merecedor dos batismos. E o Salvador desejava pôr à prova Pedro, para ver se era misericordioso e perdoava como ele lhes havia ordenado. Então disse a Pedro: observa isto, 3 vezes batizei esta alma e ainda, pela 3ª vez, não realizou o que faz ser-se merecedor dos mistérios da luz. De que lhe serve limpar o seu corpo se nada fizer? Assim, pois, Pedro, cumpre com o mistério que isola as almas das heranças da luz. Realiza esse mistério para que isoles a alma desta mulher das heranças da luz. Quando o Salvador disse isto, queria pôr à prova Pedro, para saber se era misericordioso e magnânimo. Então Pedro disse: meu Senhor, permite, ainda por esta vez, que lhe demos os mistérios maiores, e se for apta, permiti-lhe então herdar o reino da luz. Porém, se não for, isole-a então. Quando Pedro disse isto, o Salvador compreendeu que Pedro era misericordioso e magnânimo como ele. Em seguida, depois de tudo isto ser dito, o Salvador disse aos seus discípulos: haveis entendido estas palavras e qual é o tipo desta mulher? Maria respondeu dizendo: meu Senhor, compreendi os mistérios das coisas que fracassaram na sorte desta mulher. Relativamente a elas tu falaste-nos há tempo atrás, dizendo, de modo semelhante, um homem que possui uma figueira no seu vinhedo, ao chegar a ela pelo seu fruto, e não encontrando sequer um fruto, disse ao vinhateiro: vede aqui. Há 3 anos que venho para buscar o fruto desta figueira e não tenho encontrado nada. Cortai-a, pois, para que fazer a terra boa se ela não serve para nada? Contudo, ele respondeu dizendo: meu senhor, tem paciência este ano com ela. Cavarei ao seu redor e garanto que dá mostras para o ano. Deves permitir-lhe que continue. Porém, se não encontrares nenhum fruto, então terás de derrubá-la. Eis aqui, meu senhor, a solução da palavra. O Salvador respondeu, dizendo a Maria: bem o disseste, espiritual Maria. Esta é a solução da palavra. Maria continuou, dizendo ao Salvador: meu Senhor, se um homem que recebeu os mistérios não se tornou merecedor deles, mas converteu-se num pecador e em seguida arrependeu-se com verdadeiro arrependimento, estará dentro da lei, que os meus irmãos restaurem para ele o mistério que mereceu, ou melhor, lhe dê um mistério dos mistérios menores. Estará isto de acordo com a lei, ou não? O Salvador respondeu, dizendo a Maria: amém, amém vos digo. Nem o mistério que ele haja recebido, nem o menor escutarão para perdoar os seus pecados. Apenas os mistérios que estão mais acima do que aqueles que recebeu escutarão e perdoarão. Assim, pois, Maria, deixai que os vossos irmãos lhe deem um mistério maior do que aquele que recebeu, de modo que o seu arrependimento seja aceito e os seus pecados perdoados. Este mistério, porque realmente o recebeu uma vez mais e aqueles porque se destacaram, acima deles, os mistérios maiores, ascendentemente. Este mistério, que realmente recebeu, não o escuta para perdoar os seus pecados. É o mistério que está mais alto do que aquele que recebeu que perdoa os seus pecados. Por outro lado, se ele recebeu os 3 mistérios nos 2 espaços ou no terceiro de dentro e voltou a profaná-los, nenhum mistério lhe prestará atenção para ajudá-lo no seu arrependimento, nem o mais alto, nem o mais baixo, à exceção do mistério do primeiro mistério e os mistérios do inefável, porque eles são os que escutam e aceitam o seu arrependimento. Maria respondeu, dizendo: meu Senhor, um homem que tenha recebido até 2 ou 3 mistérios no segundo espaço ou no terceiro e não os tenha profanado, mas que permaneceu na sua fé com retidão e sinceridade, que lhe sucederá? E o Salvador respondeu, dizendo a Maria: todo homem que recebeu mistérios no segundo ou terceiro espaço e não os profanou, mas permaneceu na sua fé com retidão e sinceridade é lícito, para ele, receber mistérios no espaço que lhe aprouver desde o primeiro até o último, porque não os profanou. Maria continuou, dizendo: meu Senhor, consideremos um homem que tenha conhecido a divindade, que recebeu os mistérios da luz e em seguida os profana e não se arrepende, e outro homem que não tenha encontrado a divindade, nem a conhece, e além disso, é pecador e ímpio. Se ambos desencarnam, qual deles sofrerá mais nos juízos finais? O Salvador respondeu novamente, dizendo a Maria: amém, amém vos digo,
O homem que conheceu a divindade e recebeu os mistérios da luz e os profana sem se arrepender, sofrerá nos castigos dos juízos finais grandes amarguras, e juízo em mais alto grau que os ímpios e transgressores da lei que não conheceram a divindade. Assim, pois, o que tem ouvidos para ouvir, que ouça. E logo, quando o Salvador referiu isto, Maria adiantou-se e disse: Meu Senhor, o meu ser tem ouvidos e eu compreendi a palavra completa que proferiste. A este respeito, tu disseste-nos, de modo similar, o escravo que conhece a vontade do seu amo e não a cumpre, receberá grandes reveses. Porém, o que não a conhece e não a cumpre, merecerá menos reveses em mais baixo grau. Porque a quem mais se confia, mais se pede e a quem mais se dá, mais se exige. Quer dizer, meu Senhor, o que tenha conhecido a divindade, tenha encontrado os mistérios da luz e os tenha profanado, será castigado com um maior castigo do que aquele que os não conheceu. Esta é, meu Senhor, a solução da palavra. Maria continuou e disse ao Salvador: Meu Senhor, mesmo quando a fé e os mistérios se tenham revelado por si próprios, supondo que as almas vêm ao mundo em muitas voltas e são negligentes em receber os mistérios, esperando que ao vir na outra volta os receberão, expor-se-ão assim ao perigo de não receberem os mistérios. E o Salvador respondeu, dizendo aos seus discípulos: Proclamai por todo o mundo, dizendo aos homens: Esforçai-vos por receber os mistérios da luz neste tempo de aflição, para entrar no reino da luz. Não acumuleis um dia com outro, ou uma volta com outra, esperando receber numa volta posterior, os mistérios. Eles não sabem quando o número de almas perfeitas está próximo. Se o número de almas perfeitas está próximo, fecharei as portas da luz e ninguém poderá entrar nem sair a partir desse momento, porque o número de almas perfeitas estará completo e o mistério do primeiro mistério, pela graça do qual o universo surgiu, estará consumado. Eu sou esse mistério. E a partir desse momento, ninguém poderá entrar nem sair da luz. Porque na consumação do tempo do número das almas perfeitas, antes de incendiar o mundo para purificar os aeons, os véus, os firmamentos, a terra inteira e todas as coisas que nela há, a humanidade ainda existirá. Nessa hora, a fé e os mistérios manifestar-se-ão, por si próprios, ainda mais. E muitas almas virão por meio das voltas das mudanças de corpo e estarão regressando ao mundo alguns daqueles que neste tempo me escutaram. Como ensinei que na consumação do número das almas perfeitas encontrarão os mistérios da luz e os receberão, virão as portas da luz e verão que o número de almas perfeitas está completo. É a consumação do primeiro mistério e a gnose do universo. Dar-se-ão conta de que fechei as portas da luz e que é impossível que alguém possa entrar ou sair a partir dessa hora. Então, essas almas baterão as portas da luz, dizendo: Senhor, abre-nos. E eu responder-lhes-ei: Não vos conheço. E eles dir-me-ão: Recebemos os teus mistérios e cumprimos com todo o ensinamento que entregaste nos altos caminhos. E eu responder-lhes-ei, dizendo: Não vos conheço. Quem sois vós, praticantes de iniquidade e maldade até este momento? Por isso ireis para as trevas exteriores. Irão para as trevas exteriores onde há pranto e ranger de dentes. Para evitar isto, proclamai pelo mundo inteiro, dizendo: Esforçai-vos por renunciar ao mundo e às coisas que nele há, para que recebais os mistérios da luz, antes do número das almas perfeitas ser consumado, a fim de que não vos possam deter ante as portas da luz nem enviar-vos para as trevas exteriores. Assim pois, o que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quando o Salvador disse isto, Maria adiantou-se e disse: Meu Senhor, o meu ser tem as palavras que pronunciaste. Portanto, meu Senhor, relativamente ao que proferiste, proclamai a todos os homens do mundo, dizendo-lhes: Esforçai-vos por receber os mistérios da luz neste tempo de aflição, para que herdeis o reino da luz. E Maria continuou perguntando a Jesus: Como são as trevas exteriores? Ou, melhor dizendo, em quantas regiões de castigos estão elas divididas? E Jesus respondeu, dizendo a Maria: As trevas exteriores estão constituídas por um grande dragão que tem a cauda na boca, está situado fora do mundo e à sua volta existem muitas regiões de castigos. Possui 12 masmorras de castigos enormes, há uma concha em cada masmorra e as suas caras são diferentes umas das outras. O primeiro arconte que está na primeira masmorra, tem rosto de crocodilo com a cauda na boca. Das suas fauces sai todo o gelo,
toda a podridão, todo o frio e diversos padecimentos. Este arconte é chamado pelo seu autêntico nome, Enstonin. O arconte que se encontra na segunda masmorra, tem um genuíno rosto de gato. É chamado, na sua região, Charachar. E o arconte que se encontra na terceira masmorra tem um autêntico rosto de cão. É chamado, na sua região, Archaroshi. E o arconte que se encontra na quarta masmorra, tem um autêntico rosto de serpente. E chamado, na sua região, Ashoshar. E o arconte que está na quinta masmorra tem um autêntico rosto de touro preto. É chamado, na sua região, Mashur. E o arconte que está na sexta masmorra, tem um autêntico rosto de javali selvagem. É chamado, na sua região, Lanchamor. E o arconte que está na sétima masmorra, tem um autêntico rosto de urso. É chamado, na sua região, Luchar. E o arconte que se encontra na oitava masmorra tem um autêntico rosto de abutre. É chamado, na sua região, Laraoshi. E o arconte que se encontra na nona masmorra, o seu genuíno rosto é de um basilisco. É chamado, na sua região, Arshoji. E na décima masmorra encontra-se uma multidão de arcontes. Cada um deles tem 7 cabeças de dragão como seu autêntico rosto. E o que está acima de todos eles é conhecido, na sua região, como Charmaroshi. E na 11ª masmorra encontra-se uma multidão de arcontes. Cada um deles tem 7 cabeças de gato como seu autêntico rosto. E o maior de todos é chamado, na sua região, Roshar. E na 12ª masmorra encontra-se uma enorme multidão de arcontes. Cada um deles tem 7 cabeças de cão como seu autêntico rosto. E o maior de todos é chamado, na sua região, Shemaur. Estes arcontes das 12 masmorras encontram-se dentro do dragão das trevas exteriores. Todos e cada um deles, muda de nome e de rosto de hora a hora. Cada uma destas masmorras tem uma porta que se abre para cima. Assim, o dragão das trevas exteriores tem, pois, 12 obscuras masmorras e cada uma delas possui uma porta que se abre para cima. E um anjo das alturas vigia cada uma das portas das masmorras. Jeú, o primeiro homem, o vigilante da luz, o enviado do primeiro mandamento, estabeleceu-os como vigilantes do dragão, para que os arcontes das masmorras que estão com ele, não possam amotinar-se. Depois de o Salvador dizer isto, Maria Madalena respondeu, dizendo-lhe, meu Senhor, passarão pelas 12 portas das masmorras as almas introduzidas nessa região, de acordo com o juízo que cada uma merece. O Salvador respondeu, dizendo a Maria, nenhuma alma será introduzida no dragão por essas portas, exceto as dos blasfemos, as daqueles que estão nas doutrinas do erro, assim como os que ensinam tais doutrinas, os que mantêm contato homossexual, os manchados e ímpios, os ateus e assassinos, os adúlteros e feiticeiros, assim como todas as almas que não se arrependam enquanto estão com vida e persistam nos seus pecados, e ainda todas as almas que ficaram fora, se atrasaram e completaram o número de retornos que lhes foi concedido na esfera, sem se terem arrependido. Na sua última volta, estas almas e todas as almas das quais vos falei serão retiradas das fauces da cauda do dragão e introduzidas nas masmorras das trevas exteriores. E quando essas almas forem conduzidas das trevas exteriores às fauces da sua cauda, o dragão, voltá-las-á para sua boca, devorando-as. Assim serão, pois, conduzidas as almas às trevas exteriores. E o dragão das trevas exteriores possui 12 nomes autênticos nas suas portas, um nome em cada porta das masmorras. E os 12 nomes são diferentes uns dos outros, porém os 12 estão contidos uns nos outros, de tal modo que, se um nome é pronunciado, todos os outros são pronunciados. Isto vos direi na expansão do universo. Assim estão conformadas as trevas exteriores, quer dizer, o dragão. Quando o Salvador disse isto, Maria respondeu, dizendo-lhe, meu Senhor, são então, os castigos do dragão, muito mais terríveis que os castigos dos juízos. O Salvador respondeu dizendo a Maria, não só são mais dolorosos em comparação com todos os castigos dos juízos, mas ainda, as almas que forem conduzidas a essa região, serão congeladas no violento frio, granizo e terrível fogo que essa região possui. Além disso, na dissolução do universo, quer dizer, na ascensão do universo, essas almas perecerão por causa do violento frio e do terrível fogo,
deixando de existir para sempre. E Maria respondeu, dizendo, ai das almas dos pecadores. Disse-nos meu Senhor, o fogo do mundo da humanidade é mais ardente que o fogo do amente. O Salvador respondeu, dizendo a Maria, em verdade vos digo, o fogo no amente é 9 vezes mais ardente que o fogo no mundo da humanidade. E o fogo dos castigos do grande caos é 9 vezes mais violento que o fogo no amente. E o fogo nos castigos dos arcontes que estão no caminho do meio é 9 vezes mais violento que o fogo dos castigos do grande caos. E o fogo no dragão das trevas exteriores e em todos os castigos que nele há, é 70 vezes mais violento que o fogo de todos os castigos e de todos os juízos dos arcontes que há no caminho do meio. E quando o Salvador disse isto a Maria, ela bateu no peito, e conjuntamente com todos os discípulos, chorava e soluçava exclamando, ai dos pecadores, porque os seus castigos são excessivamente numerosos. E Maria, adiantando-se, prostrou-se aos pés de Jesus e beijando-os disse-lhe, meu Senhor, tem paciência comigo e não te desgostes porque te molesto tão frequentemente, pois, de agora em diante, as minhas perguntas sobre todas as coisas serão feitas com determinação. E o Salvador respondeu a Maria dizendo-lhe, pergunta todas as coisas que desejes perguntar porque eu as revelarei abertamente sem analogias. Maria respondeu, dizendo, meu Senhor, se um homem justo realizou todos os mistérios, e tem um amigo ímpio que cometeu toda a classe de pecados e merece ser arrojado nas trevas exteriores, e que, tendo completado o número de retornos de acordo com as mudanças do corpo, e não se arrependeu, e além disso, nada fez que fosse útil, e sai do seu corpo, se com toda certeza sabemos que pecou e que merece ser arrojado às trevas exteriores, que podemos nós fazer por ele para salvá-lo dos castigos do dragão das trevas exteriores, e merecer um corpo apto que lhe permita encontrar os mistérios do reino da luz, ser digno, ascender e herdar o reino da luz? O Salvador respondeu a Maria, dizendo-lhe, se um pecador merece ser arrojado às trevas exteriores e pecou de acordo com os castigos do resto dos castigos e não se arrependeu, ou um pecador que tenha completado o seu número de retornos de acordo com as mudanças de corpo e não se arrependeu, tais homens, se saem dos seus corpos e são conduzidos às trevas exteriores, e vós desejais salvá-los dos castigos das trevas exteriores e de todos os juízos, de modo a que sejam depositados em corpos capazes para que possam encontrar os mistérios da luz, e consigam ascender e herdar o reino da luz, executai o próprio mistério do inefável, o qual perdoa sempre os pecados. Quando acabardes de realizar esse mistério, dizei então, que a alma deste homem, que eu estimo, se estiver na região dos castigos das masmorras das trevas exteriores, ou se estiver em qualquer dos outros castigos das masmorras das trevas exteriores, ou no resto dos castigos do dragão, seja retirada de todos eles. E se completou o seu número de retornos de acordo com as mudanças de corpo, que seja levada ante a Virgem da Luz para que esta a sele com o selo do inefável, e possa ser depositada, num mês qualquer, em corpo apto, que lhe permita encontrar os mistérios da luz, ser digna, ascender e herdar o reino da luz. Se completou o circuito das mudanças de corpo, será essa alma levada à presença das 7 virgens da luz que estão estabelecidas acima dos batismos, elas lhes aplicarão e a selarão com o sinal do reino do inefável e a conduzirão dentro das ordens da luz. Isto devereis dizê-lo quando executeis o mistério. Amém vos digo, se a alma pela qual orais, na verdade, está no dragão das trevas exteriores, este retirará a cauda da sua boca e deixá-la a sair. E se está nas regiões dos juízos dos arcontes, amém vos digo, os receptores de Melquisedeque arrebatá-la-ão, quer seja porque o dragão a tenha soltado, quer porque se encontra nos juízos dos arcontes. Numa palavra, os receptores de Melquisedeque arrebatá-la-ão para fora de todas as regiões em que se encontre e conduzi-la-ão à região do meio, ante a Virgem da Luz, a qual a examinará e observará o sinal do reino do inefável que leva com ela. E se ainda não completou o seu número de retornos, de acordo com as mudanças da alma, ou mudanças de corpo, a Virgem da Luz selá-la com um selo especial, e num mês qualquer, vertê-la num corpo apto para que encontre os mistérios da luz, seja digna e prossiga para as alturas do reino da luz. E se a alma completou o seu número de retornos, então a Virgem da Luz examiná-la e não a castigará por ter já completado o seu número de voltas, mas entregá-la às 7 virgens da luz.
E as 7 virgens da luz examiná-la-ão, batizá-la-ão com seus batismos e dar-lhe-ão a unção espiritual e conduzi-la-ão ao tesouro da luz, colocando na última ordem da luz até a ascensão de todas as almas perfeitas. E quando se prepararem para separar os véus da região daqueles da direita, limparão novamente essa alma e purificá-la-ão colocando-a nas ordens do primeiro Salvador que está no tesouro da luz. E aconteceu então, quando o Salvador acabou de dizer estas palavras aos seus discípulos, que Maria respondeu, dizendo-lhe, Meu Senhor, ouvi-te dizer, o que receba os mistérios do inefável ou o que recebe os mistérios do primeiro mistério converter-se-á em raios de luz e correntes de luz, atravessando todas as regiões, até alcançar a região da sua herança. O Salvador respondeu, dizendo a Maria, se recebem o mistério quando ainda estão com vida e depois saem do seu corpo, converter-se-ão em torrentes de luz e em raios de luz e atravessarão todas as regiões até alcançar a região da sua herança. Porém, se são pecadores, saem do seu corpo e não se arrependeram, se vós praticais o mistério do inefável para que possam ser retirados de todos os castigos, e ser vertidos num corpo apto para que se tornem dignos e herdem o reino da luz, e sejam levados à última ordem da luz, então, não poderão penetrar nas regiões, porque eles não sabem praticar o mistério por si mesmos. Contudo, os receptores de Melquisedeque segui-los-ão e conduzi-los-ão à presença da Virgem da Luz. E os servidores dos juízes dos arcontes apressam-se a tomar essas almas e a levá-las de um ao outro, até serem conduzidas ante a Virgem da Luz. E Maria prosseguiu, dizendo ao Salvador, Meu Senhor, se um homem recebe os mistérios da luz que estão no primeiro espaço de fora, quando o tempo desses mistérios já se cumpriu, e se este homem continua a receber o mistério de todos os mistérios que estão no interior dos mistérios que ele já tivesse recebido, se descuidou deixando de pronunciar a prece que retira a maldade dos alimentos, come e bebe, e por causa da maldade de tais alimentos, foi ligado à roda do destino dos arcontes, e pelos elementos impuros que o componham, pecou de novo, depois de o tempo no mistério se ter cumprido, uma vez que ele se descuidou a pronunciar a prece que retira a maldade das almas e que as purifica, se este homem saiu do corpo sem arrependimento, sem ter recebido novamente os mistérios dos mistérios que estão no interior dos mistérios que já recebera, aqueles que se recebem uma vez mais, quando alguém se arrepende, a fim de que os pecados sejam perdoados, se quando saiu do corpo, sabemos com toda a certeza que foi arrojado no meio do dragão das trevas exteriores pelos pecados cometidos, este homem não tem nenhuma ajuda do mundo, nem ninguém compassivo que possa executar o mistério do inefável de modo a ser retirado do meio do dragão das trevas exteriores e ser levado ao reino da luz. Diz-nos, meu Senhor, que fará ele para salvar-se das trevas exteriores? Meu Senhor, não o abandones porque ele sofreu nas perseguições e em toda a divindade em que se encontra. Ó Senhor, tem piedade de mim a fim de que nenhum dos nossos seres queridos se encontre em semelhante situação. Tem piedade de todas as almas que estão nessa posição porque Tu és o que tem a chave que abre e fecha o universo e é Teu mistério que tudo contém. Ó, meu Senhor, tem piedade dessas almas que pronunciaram os Teus mistérios ainda que num só dia, e verdadeiramente, acreditaram nos Teus mistérios sem hipocrisia. Ó, meu Senhor, outorga-lhes o dom da Tua bondade e o repouso da Tua misericórdia. Quando Maria disse isto, o Salvador proclamou-a imensamente bem-aventurada pelas palavras que pronunciou, e com grande compaixão, disse-lhe: a todos os homens que estejam na situação que mencionaste enquanto se encontram com vida, dá-lhes o mistério de um dos 12 nomes das masmorras do dragão das trevas exteriores. Aquele que vos darei quando tiver terminado de explicar a emanação do universo do interior ao exterior e do exterior ao interior. E todos os que encontrem o mistério de um dos 12 nomes do dragão das trevas exteriores, ainda que sejam grandes pecadores, tenham recebido os mistérios da luz e tenham transgredido pecando, ou não tenham realizado nenhum mistério, se completaram os seus ciclos de retornos e saírem do corpo sem arrependimento, se forem conduzidos aos castigos que estão no meio do dragão das trevas e permanecerem nos ciclos e castigos no meio do dragão, se conhecem o mistério de um dos 12 nomes dos anjos enquanto estiverem com vida no mundo, se pronunciam um dos seus nomes na altura em que se encontrem no meio dos castigos do dragão, no momento em que o pronunciem, o dragão será sacudido pelas maiores convulsões e a porta da masmorra na qual se encontram esses homens abrir-se-á por si mesma, para cima e o arconte da masmorra afastá-los dali,
porque encontraram o mistério do nome do dragão. E quando Aconte expulsa tais almas, imediatamente os anjos de Jeú, o primeiro homem, que guardam as masmorras dessa região as arrebatam, para conduzi-las ante Jeú, o primeiro homem, que as observa, examina e verifica que completaram as suas voltas e que não é lícito fazê-las retornar ao mundo, porque é contra a lei enviar ao mundo almas que já tenham sido arrojadas às trevas exteriores. Contudo, se essas almas não completaram o seu número de retornos nas mudanças de corpo, os receptores de Jeú conservam-nas até realizarem o mistério do inefável para elas, e então, enviam-nas a um corpo apto de modo que encontrem os mistérios da luz e herdem o reino da luz. Porém, se Jeú as examina e verifica que completaram as suas voltas ou retornos, como não é conforme a lei fazê-las regressar ao mundo mas o sinal do inefável não está com elas, então Jeú apieda-se dessas almas e conduz-las ante as 7 virgens da luz. Elas batizam-nas com seus batismos ainda que não lhes ministrem a unção espiritual e conduzem-nas ao tesouro da luz. Porém, não as colocam nas hierarquias da herança porque não possuem o sinal nem o selo do inefável. Contudo, salvam-nas de todos os castigos colocando-as na luz do tesouro, separadas e afastadas até a ascensão do universo. E no momento em que se rasguem os véus do tesouro da luz, eles depuram essas almas e purificam-nas novamente, dando-lhes, outra vez, os mistérios e colocam-nas na última hierarquia que está no tesouro, para que assim sejam salvas de todos os castigos e juízos. E quando o Salvador disse isto, acrescentou: compreendeis a forma como tenho discorrido convosco? Então, Maria respondeu, dizendo: meu Senhor, esta é a palavra que antes nos disseste de forma similar, tornai-vos amigos de Mamon, o injusto, a fim de que, se vos cabe permanecer atrás, ele possa receber-vos nos seus tabernáculos eternos. E quem é Mamon, o injusto, senão o dragão das trevas exteriores? Esta é a palavra. Aquele que compreende o mistério de um dos nomes do dragão das trevas exteriores, se permanecer atrás nas trevas exteriores ou se completou os retornos das mudanças de corpo e pronuncia o nome do dragão, será salvo das trevas e será recebido no tesouro da luz. Esta é a palavra, meu Senhor. De novo o Salvador respondeu, dizendo a Maria: bem o disseste, Maria, pura e espiritual. Essa é a solução da palavra. Maria continuou, dizendo: meu Senhor, o dragão das trevas vem a este mundo, ou não? O Salvador respondeu, dizendo a Maria: quando a luz do sol está acima do mundo oculta as trevas do dragão. Porém, se o sol está abaixo do mundo, então, as trevas do dragão permanecem como um véu do sol e o hálito daquele cai sobre o mundo, pela noite, em forma de fumo. Quer dizer que, se o sol recolhesse para si mesmo seus raios, o mundo não seria capaz de suportar as trevas do dragão na sua verdadeira forma. Pelo contrário, seria dissolvido e iria para a sua ruína total. Quando o Salvador disse isto, Maria continuou, dizendo: meu Senhor, ainda devo perguntar-te algo mais e espero que não me ocultes. Diz-nos, quem impele o homem a pecar? O Salvador respondeu, dizendo a Maria: são os acontes do destino que impelem o homem a pecar. E Maria respondeu, dizendo ao Salvador: meu Senhor, os acontes descem ao mundo a impelir os homens a pecar? O Salvador respondeu, dizendo a Maria: eles não descem ao mundo nessa forma. Contudo, quando uma alma antiga está prestes a descer por seu intermédio, então os acontes desse grande destino que está à cabeça dos aeons, que é a região conhecida como o reino de Adamas, região essa que está defronte da Virgem da Luz, dão a essa antiga alma a taça do esquecimento. Esta é feita com germém da maldade e cheia de toda espécie de desejos e esquecimentos. Logo que essa alma tenha bebido dessa taça, esquece-se de todas as regiões que visitou e de todos os castigos por que passou. E essa taça da água do esquecimento converte-se num corpo, fora da alma, que se assemelha a ela em todas as suas formas e atua tal como ela. Este corpo é chamado espírito falso. Se, pelo contrário, é uma alma nova que eles extraíram do trabalho dos acontes e das lágrimas dos seus olhos, ou melhor, do alento das suas bocas, numa palavra, se esta é uma das almas novas ou se é uma das do trabalho dos arcontes, então, os 5 grandes arcontes do destino tomam o trabalho de todos os arcontes dos seus aeons, moldam-no, dividem-no e fazem dele uma alma. Se é o resíduo da purificação da luz,
Melquisedeque toma-o, então, dos arcontes e os 5 grandes arcontes do destino moldam, simultaneamente, esse resíduo, dividem-no e fazem dele diferentes almas, de modo que cada um dos arcontes dos aeons deposite a sua parte dentro da alma. Por esta razão, moldam-na conjuntamente para que todos possam tomar parte nela. E os 5 grandes arcontes, se dividem o resíduo e o convertem em almas, extraem-no do trabalho dos arcontes. Porém, se é um dos resíduos da purificação da luz, então o Melquisedeque, o grande receptor da luz, toma o resíduo dos arcontes. Se é das lágrimas dos seus olhos ou do alento das suas bocas, numa palavra, extraído de tais almas, quando os 5 arcontes o dividem e o convertem em diferentes almas, ou ainda, se é uma alma antiga, o arconte que está à cabeça dos aeons, mistura a taça do esquecimento com o germen da maldade e mistura-o com cada uma das almas novas, quando estão na região da cabeça. E essa taça do esquecimento converte-se no espírito falso para essa alma e aguarda o momento oportuno, fora dela, convertendo-se numa veste semelhante a ela em toda a sua forma, de modo a tornar-se um invólucro exterior. Continua.